todos, muita gratidão por estar aqui mais uma vez e poder aprender, né, gente? Porque sempre eu digo também que o palestrante ele aprende muito, porque é sempre para nós primeiro, a gente vem com aquela ideia na cabeça. E foi muito interessante. O tema de hoje é sobre os vícios, a visão espírita dos vícios. E eu fiquei matutando, falei, poxa vida, mas que tema difícil, talvez desconfortável. Mas, como nada é por acaso, logo depois eu vim descobrir que dia 20 de fevereiro, não sei, né, eu não sabia, mas descobri, é o Dia Nacional do Combate ao Álcool e às Drogas. Então tá chegando aí, nós estamos, na verdade, dia 18 de fevereiro, já é o dia do combate ao álcool. Tá? Então, aí isso me deu a certeza de que, olha só, né, a espiritualidade nos prepara. Então, o que eu gostaria, né, de falar, começando aqui, né, sobre a palavra vício. A gente acaba usando essa palavra no dia a dia, mas sabe, né, o peso que tem, né, e a tristeza também que esse termo carrega, né? Mas vamos pensar ali que o vício ele começa dos hábitos, né? E o que são hábitos, gente? Hábitos são comportamentos não inatos, ou seja, a gente aprende, né, com o tempo, e esses hábitos eles se tornam repetitivos e fixos. Temos facilidade para associar e enorme dificuldade para dissociar, desfazer essas conexões, porque, gente, na verdade, o hábito ele é uma conexão mental. Então, por exemplo, vocês vieram para o centro hoje, vocês têm provavelmente um caminho favorito, não tem não? Alguém fala para você, você poderia vir para outro caminho hoje. Ah, mas aquele caminho é do coração. Ou então o lado da cama, o jeito que você senta, todas essas questões, se a gente parar para pensar o quanto de hábitos nós temos no nosso dia a dia, né? O hábito de visitas, né? Onde vocês estão todo domingo? Tem um hábito nisso? Aqui no Centro Espírita, olha aí que hábito legal. Então, assim, o que acontece? Fazemos de forma automática e não pensamos quando fazemos. Se alguém parar para perguntar, por exemplo, por que você dorme desse lado da cama e não daquele? Você vai ficar assim, poxa, sabe que eu nunca me pensei, nunca peguei pensando nisso? É um hábito que surgiu. E aí aquele hábito ele vai se solidificando. E o que acontece? Qual é a diferença entre hábito e vício? Na verdade, às vezes existe uma linha tênue entre os dois, mas o vício, gente, ele vem da palavra do latim, que significa defeito ou falha. Então, o conceito do vício, gente, é um hábito, tá? Um costume persistente de fazer ou consumir algo, levando à dependência. Então, faz com que o consumo seja realmente, eu preciso daquele hábito, eu preciso daquela ação para que eu fique bem. Então, o que diferencia o hábito do risco, tudo bem, a gente vai ficar muito bem se a gente dormir daquele lado da cama, da gente vir daquele, como é que diz assim, ter aquele hábito nos faz bem. Né? Mas o que diferencia vício e hábito é que o vício ele sempre traz efeitos de risco, tá? Efeitos deletérios, efeitos ruins para nós. Então, é um hábito que vai nos afetar muito, tá? Então, vale a pena nós falarmos hoje sobre isso, porque frequentemente a gente vê, liga a TV, o que a gente vê lá? Desastre, né? Então, notícias sobre acidentes automobilísticos, acidentes de carro, de caminhão, enfim, que causam desencarnes coletivos, porque o motorista estava alcoolizado. É comum a gente ver, infelizmente. Doenças ligadas ao tabagismo, né, ao fumo. Doenças ligadas à alimentação fora do controle. Né, consumo ali, por exemplo, de açúcar, de sal, de gorduras, enfim, de quantidades alimentares. Isso também. Homicídios impulsionados
por uso de drogas. Então, ali uma briga, um mal entendimento, que muitas vezes, pela pessoa estar em estágios de vício, né, estágios alterados de consciência, ela acaba fazendo. Se ela estivesse de uma outra forma, não aconteceria. Tá? Então, isso é importante, né? Então, overdose também, várias notícias a gente vê de pessoas que realmente, por uso de medicamentos, por uso de substâncias, acabam partindo muito cedo. Infelizmente, gente, casos próximos de nós. Próximos de nós. Então, sim, nós precisamos falar disso, tá? Então, o vício se inicia quando se torna frequente a busca por tais elementos, caracterizando um aumento gradativo. Então, ninguém começa, digamos assim, no ponto alto. Esse é um outro ponto também. Vocês já ouviram falar de uma expressão que é o beber socialmente? E aí? Eu bebo social. Mas a gente sempre não está em volta de pessoas? Então, como é que fica, né? Às vezes começa no aniversário, de repente é toda sexta, de repente é mais vezes na semana, e de repente a gente perdeu o controle, tá? Então, em tese, gente, qualquer comportamento, tá? Qualquer comportamento pode se desenvolver em vício. Transtornos obsessivos compulsivos. Eu sinto a necessidade, a pessoa começa a ter ali. Um outro indício que pode aparecer são sinais de abstinência, tá? Então, situações em que há prejuízos emocionais, mentais ou físicos pela falta. Então, a gente pode achar que tem o controle, mas tem não. E aí eu trouxe até um exemplo de uma coisa que a gente gosta muito, eu particularmente gosto muito, que é o café. Quem aí gosta de um cafezinho? Gente, café. Vamos lá, vamos diferenciar um pouquinho. Hábito de tomar café. Quem aí toma café todos os dias? É um hábito. Aí todo mundo já ergueu a mão. Eu também. Então, hábito. Tomar café todos os dias, tá? Agora, quando que isso rompe a linha do normal? Quando vira compulsão, por exemplo. Tomar café várias vezes ao dia e não conseguir saciar-se. Então, o café ele tem um princípio chamado cafeína. Então, ele também age como medicamento, traz melhorias no nosso humor, deixa a gente mais atento, mas, igual estamos falando aqui, é um princípio ativo que pode causar dependência também. Tomar café várias vezes ao dia e não conseguir saciar-se. Dependência parece um vício, mas aqui o corpo se adapta e cria defesa à substância. Então a gente toma um cafezinho e fala, puxa vida, eu tô com sono. Toma outro cafezinho, puxa, parece que não funcionou o primeiro. Vai funcionar lá É igual a caneca, né? Vocês viram que as canecas de café estão aumentando, né? Primeiro era aquele cafezinho, você tomava com o dedinho assim, né? Agora já é assim, ó. Daqui a pouco, um garrafão, né? Tem gente, e é verdade, pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que trabalhavam numa fábrica de café. Eu fui trabalhar numa fábrica de café, e aí eu fui conversar com eles, quanto de café eles tomam no dia. Tinham pessoas que tomavam 1,5 litro de café no dia. Mas eu tô normal. É o meu normal. Se eu não tomar, me dá dor de cabeça, me dá enjoo, eu fico nervosa, me dá tremedeira. Mas, eu não sou viciada em café. Entendeu? Então, o comportamento do vício é semelhante. Eu estou usando o exemplo do café, que também vicia, por causa da cafeína, né? Digamos assim, não o café em si, mas a cafeína. É banal, mas é assim, gente. Por exemplo, vamos trocar o café pela cerveja. Antigamente, uma cerveja para mim estava bom. Mas, agora eu não tenho mais o mesmo efeito. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou aumentando. E muitas vezes a gente vai como é que se diz assim, falando para si mesmo, mas isso não é nada, eu ouvi o fulano bebe muito mais que eu. Imagina. O que é isso? O que são 2 latinhas? Entendeu? Então a gente começa a colocar um pano quente, né? Abafar ali o caso, até que o que acontece? Vira o vício, que é a necessidade de tomar aquela substância
porque eu tenho mudanças psicológicas, eu tenho mudanças fisiológicas. Então, eu começo a suar frio, eu começo a sentir falta mesmo, tá? Então, igual eu falei, né, são temas importantes porque a doutrina espírita, ela vai trazer à luz o nosso conhecimento para que a gente possa caminhar de forma mais firme, não é? Então, ela nos fala sobre o vício. Por exemplo, nas palavras de Hamed, que eu coloquei aqui, que é um espírito, gente, fantástico, ele tem aqui o médium Francisco do Espírito Santo Neto, faz aí a psicografia, então estão dois livros legais, Renovando Atitudes e Dores da Alma, tá? Então, lá no livro, lá o Hamed fala no Dores da Alma, que, em verdade, os viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e que se refugiaram na dependência de pessoas. Também, viu, gente? Nós temos dependência afetiva. Dependência afetiva. Nós temos vícios ali envolvendo dependência de pessoas ou de substâncias. Então, se a gente for pensar, hoje nós estamos numa situação muito crítica. Primeiro, porque o nosso mundo está passando por um momento de regeneração, que você tem todas aquelas mudanças no meio ambiente, no nosso ambiente familiar, na sociedade, a gente está em ebulição. Então, crises, enfim, tudo isso torna um cenário muito favorável para a depressão, um cenário favorável para a ansiedade e para muitos problemas psicológicos nossos. Então, ao mesmo tempo, a gente tem superexposição. Nunca a gente foi nunca antes, né? Nós somos tão bombardeados pelas informações como somos agora. Então, o dia todo nós temos computador, celular, e aí o que se fala nos nossos seriados, na nossa TV, nos nossos amigos, fala aí sobre bebida, droga, álcool, pornografia, enfim, todo o tempo, e isso facilitadamente. Então, qualquer pessoa no seu celular, no seu mundinho, em qualquer lugar, ela acessa essas informações. Então, cada um de nós carrega, por conta das nossas vidas aí sucessivas, a gente carrega aquele calcanhar de Aquiles. Sabe aquele ponto que dói? Ou então aquele ponto que é complicado? E aí, imagina, você tem, ó, tá aqui. É fácil acesso. Então, antes, a gente, por exemplo, antes a gente tinha o tédio, né? Você já sentiu tédio? Faz tempo que a gente não sente tédio. Eu tava pensando, né, conversando até com a minha mãe, sobre isso. Porque assim, por exemplo, se a gente tá entediado, tá na fila do banco, o que você faz? Eu vou mandar mensagem pra fulana aqui, eu preciso tirar a carne do freezer. Então, gente, a gente vai lá, sabe? Nas teclinhas. Deixa eu ver se eu vou comprar alguma coisa. Deixa eu ver se eu vou fazer tal coisa. E assim vai. Jogos, vídeo. Eu não faço, não enxugo uma louça mais sem ter acesso. Então, o que acontece? O diálogo também. A gente senta na mesa de restaurante. É muito engraçado, né? Todo mundo com a sua telinha, vendo os seus interesses. O outro não importa mais. Por mais que a gente... É engraçado isso. Porque quanto mais a gente está conectado, por exemplo, qualquer momento eu posso sentir saudade de alguém e mandar um recado para ela. Oi, tô com saudade. Sei lá. Mas a gente nunca esteve tão também distante das pessoas quanto a gente está agora. O nosso trabalho também virou 24 horas. Vocês notaram? A gente vive cansado. Então, assim, por quê? Vive ligado. 11 da noite alguém manda mensagem. Então, amanhã no serviço você vai fazer isso? Não tem mais o... E eram nesses momentos, gente, que a gente parava para digerir, parava para aprender, parava para ouvir, parava para conversar. Então, o que acontece? Os assuntos chatos, por exemplo, que é o assunto do vício, que é o assunto das virtudes, que é o assunto da fé, ele não, como é que se diz? Não se lucra com isso. Não se lucra com isso. Então, da mesma forma que a gente tem essas ferramentas maravilhosas, onde a gente está aqui transmitindo também, você pode assistir uma palestra, você pode mudar o seu pensamento, pode sair da viciação mental,
Então, assim, é uma luta ali entre dois pontos, né? As coisas boas, as informações boas e as informações menos boas, tá? Então, o vício ele é um erro de cálculo. Ninguém está querendo, digamos assim, quando procura algum vício, a droga, o álcool, ninguém quer se viciar, na verdade. Então, por isso que vício, o nome vício é um erro, né? Significa erro. É um erro de cálculo. Na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca, de propósito, viver no sofrimento, porque é isso que o vício causa. Né? Quando a gente tem aquelas perdas familiares causadas por pessoas que estavam em estados alterados, a pessoa não quis estar naquela situação, mas ela aconteceu ali. Então, de novo, né, começa no nosso ambiente mental, começa na nossa carência emocional, porque por exemplo, jovens, que aí são um público também bem exposto a esses problemas que a gente está falando, eles começam a consumir drogas, bebida, né, cigarro, para se sentirem incluídos. Então, é a sensação de pertencimento, a necessidade afetiva, que muitas vezes poderia ser suprida de outra forma. Poderia ter uma conversa dos pais ali. Então, o perigo é isso, é normalizar comportamentos, tá? Então, o que é um comportamento normalizado? Uma festa. Logo, festa se entende bebida. Logo, festa se entende drogas. Então, assim, isso passa a ser comum e aí que está o perigo, tá? Então, beber depois do trabalho, fumar para ficar mais focado, enfim, muitos já têm um comportamento de vício e não sabem, porque às vezes não pararam para pensar sobre isso, ou ninguém conversou com eles sobre isso, ou não, assim, é aquela pergunta que a gente faz, né, para si mesmo. Então, o vício não está nas drogas, não está nos jogos, não está na comida, o vício não é isso, nas compras, né, que a gente falou. Eles são apenas os meios que as pessoas utilizam para conseguir as substâncias que nos tornam dependentes. Então, as substâncias que tornam dependentes estão nos nossos cérebros. São os hormônios do prazer que são produzidos quando a gente faz o uso dessas substâncias. Então, a nossa baixa tolerância ao tédio, à dor e ao sofrimento, às incertezas, nos tornam vulneráveis aos vícios, em resumo, tá? Então, a gente pode também, gente, dividir os vícios em físicos, igual a gente está falando, né, do uso de drogas, de álcool, de alimentos, do sexo de forma errada, né, aqui no caso. Nós temos esses vícios físicos e temos também os vícios morais. Os vícios morais, na verdade, também nas obras espíritas, aqui principalmente André Luiz sempre fala essa parte, né, de que os vícios morais geram os vícios físicos. Então, orgulho, ciúme, egoísmo, maledicência, ociosidade, vaidade, agressividade. Então, entender assim, por exemplo, eu sou uma pessoa agressiva, eu não consigo, eu tenho um estresse muito grande. O que eu faço? Eu preciso relaxar. Eu preciso relaxar. E aí, nisso, quais as formas de relaxamento? Tem formas, por exemplo, tem práticas de esporte, de yoga, tem práticas de meditação, oração, enfim. Não era o único recurso, mas por comportamento social, vamos sair beber, você está estressado? Como é que é? Vai pescar, mas junto da pesca tem outras coisas, né? Oh, meu Deus. Então, aí que é o problema, tá? Então, é como se nós... O que acontece, gente? O problema, principais problemas são os desequilíbrios causados e o encurtamento do nosso período de existência. Então, o tabagismo, por exemplo, né, o fumo é um dos grandes problemas aí, porque vai causar uma série de perturbações na nossa saúde e vai encurtar. É como se nós acendêssemos uma vela dos dois lados. Uma vela, né, com um pavio ali queimando em cima, queimando embaixo. Nós temos um tempo aqui para usar de forma útil. Então, assim, essas doenças que vêm dos vícios, elas encurtam
o nosso período. A gente pode partir prematuramente porque está entre esses vícios. Então, o Espírito André Luiz ele vai comentando com a gente nas obras, né, os efeitos para o encarnado: intoxicação e degradação do perispírito. Então, assim, além do nosso corpo, nós temos um outro corpo mais leve, que é o perispírito. Então, gente, vocês têm ideia que as drogas, elas afetam o nosso perispírito, a distribuição de energias que nós temos, e pode causar deformações, porque aqui... E aí, o que acontece? Isso aparece em doença do corpo físico. A pessoa começa, né? Então, poxa, casos de câncer, por exemplo, casos de isquemia, problemas ali, porque o corpo está alertando, né? Pô, tem um problema aqui. Então, além dessa intoxicação, a gente também, pode ter casos aqui de absorção, casos de obsessão também. Por quê? O que acontece? Quando a gente desencarna, nós levamos também o nosso hábito de dormir do mesmo lado da cama, de fumar, de beber. Então, muitos espíritos que chegam aqui, são atendidos na mesa, eles estão em estágios de sofrimento, ainda pelo vício, ou pela abstinência do vício. Então, qual que é a tendência de quem está em abstinência, em profunda perturbação? Procurar o vício. Então, essas regiões onde estão as pessoas que estão realmente em degradação pelo vício, situações difíceis, a atmosfera psíquica, a atmosfera espiritual é muito pesada, Então, imaginem o ambiente dos bares, o ambiente dos lugares que tem ali perturbações. Então, tem o espírito que fala assim, opa, peraí, essa pessoa, eu não posso usar mais, mas essa pessoa que está usando. Então, ela aproxima ali para absorver esses conteúdos ali, essa sensação de prazer compartilhado mesmo. Então, assim, várias obras trazem, né, várias obras espíritas trazem esse alerta para nós. Então, realmente a gente precisa olhar para isso com espanto, né? O espanto que merece, porque, nossa, que situação. Então, processos obsessivos, eles podem acontecer por diversos, né? Por motivos diversos. Mas os vícios, um deles, tá? Mas isso não tira a nossa responsabilidade. Eu tô lá naquele vício porque eu estou sendo perturbada por espíritos, querem que eu beba, querem que eu fique ali. Não é bem assim. Eles acompanham, mas a gente ainda tem o nosso chamado livre-arbítrio. Nós temos ainda a nossa responsabilidade. Porque senão a gente vai pôr só a culpa no coleguinha. Chega pro lado de lá e fala, mas eu bebia porque o espírito de fulano estava comigo e ele me forçava a beber. Não, ó, ele não abria a geladeira, ele não pegava um copinho e não enchia, tá? Então, tem ali uma coparticipação, tá? O espiritismo deixa isso aí bem claro. Então, e também, gente, nós lembramos para nós mesmos que quando nós desencarnarmos, o que nós temos de hábitos, o que nós temos de vícios, vão nos cobrar ali. O uso das horas, né? Como é que você tinha tanto a fazer? Por que você foi para esse lado, né? É a responsabilidade de cada um. Então, a gente precisa realmente ficar bem atento. Aí uma outra perguntinha também, gente, que eu imaginei, que eu fiz para mim mesma, eu imaginei também, do ponto de vista espírita, pode existir uma predisposição para o vício? Predisposição para o vício? Uma pergunta interessante. Então, caso um indivíduo tenha realmente, se a gente tem lá as nossas vidas passadas. Então, muitas vezes nós fazemos um planejamento encarnatório para lutar contra aquilo, né, aquele vício, resistir, desenvolver-se ali. Então, muitas vezes nós vimos um meio em que eu estou lá face a face com aquele vício. Mas isso não quer dizer que eu estou, assim, por exemplo, eu nasci num meio mais pobre, com muitas carências, uma situação de vulnerabilidade.
eu vou usar droga em decorrência disso? Não necessariamente. Você está ali, mas é para você, a gente está também aqui na Terra em ambiente de teste, tá? Então, os locais, as companhias que nós escolhemos, os nossos familiares, nós estamos ali para nos ajudarmos, tá? Então, cedendo a influências e impulsos, no entanto, a reencarnação, ela vai propor a nós esse livre-arbítrio, essa livre semeadura. Mas a colheita, ela vem em decorrer disso. Então, é importante também lembrar, gente, só para a gente ir para os fechamentos, né? Que os danos que nós fazemos no nosso perispírito decorrente desses vícios, eles podem durar por muitas encarnações, muitas encarnações. Então, muitas vezes a gente tem espíritos que desencarnam completamente inconscientes, tá? E ele precisa de tratamentos espirituais e de encarnações sucessivas para que ele possa voltar a ter um perispírito no formato, né, digamos assim, saudável de novo. Então é muito triste, muito preocupante. E agora, como fazer, né, gente? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos esforços? Porque, né, estamos falando aí dos vícios, e agora como vencer? Como lutar? Então, os benfeitores, eles respondem sim, e algumas vezes por fracos esforços. Então, às vezes, não é aquele esforço descomunal, né? É a vontade que lhes falta. Então, uma das importantes vacinas aí contra os vícios é, primeiramente, desenvolver as nossas virtudes. É mudar o lado da balança, né? Começar a adicionar o lado das virtudes. Trabalhar pelo bem, ter paciência, ter afabilidade, ter paciência com os problemas, ter paciência e ter benevolência com o próximo. E também nos vigiar. E para quem já está nesse ambiente, quem já está em estágios de vício, nunca é tarde para mudar. Então, combater o comportamento de negação, buscar ajuda, ter humildade em enxergar, eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis, né? De a gente enxergar as nossas tendências, enxergar os nossos erros, e rever, muitas vezes, as nossas atitudes. Então, autoconhecimento é a ferramenta que a gente tem aqui no Espiritismo e é a chave de melhoramento individual, pois permite alinharmos as nossas ações e pensamentos no sentido do bem. E sabe uma coisa que dá muito alegria, dá muito prazer, dá todos esses hormônios que às vezes a gente busca ali, desestressar, né? O trabalho no bem. Então, estarmos aqui trabalhando, ajudar ao próximo, ajudar ao nosso centro, ajudar, enfim, aos ambientes que nós estamos, nos traz muito bem-estar. Então, vamos assim nos autoconhecendo, tá? Então, lembrando também, para nós não julgarmos, porque todos nós estamos sujeitos aos vícios, pois faz parte da nossa condição vinda aqui nesse planeta, tá? Assim, não devemos julgar a quem quer que seja, mas devemos sim ajudar. Então, das pessoas que nós conhecemos, que estejam em dificuldades, que a gente esteja vendo ali a figura do vício, vamos conversar, vamos chegar, ouvir com amor, aconselhar, estar presente e não ignorar os sinais de problemas que poderiam desencadear viciações. Então, a depressão, a ansiedade, o medo, o descontrole emocional, a gente tem que saber reconhecer esses sinais em nós e no próximo. E, igual eu coloquei aqui, pedir ajuda. E, por último, para encerrar, o papel da fé. A importância da fé na luta contra o vício é muito importante, gente. Então, fé em Deus, na proteção espiritual que nós temos, orando e vigiando. E agora que nós falamos, né, nesse assunto, o importante é não ter tabu,
e realmente falar sobre, né? Então, vamos prevenir o primeiro gole, o primeiro ali pulo que pode nos levar a problemas muito graves, tá? E, claro, lembrar que começa em nós essa prevenção, começa ali no nosso círculo mais próximo, que a gente possa olhar pelos nossos queridos e pelas pessoas que nos cercam, todas, com o propósito de ajudar. Bom, pessoal, então é o que eu tinha para trazer nessa manhã. Claro que tem muito mais assuntos, né, sobre, daria palestras parte 1, parte 2, mas foi uma pincelada de tudo, tá? Espero que tenha sido útil a vocês como foi para mim. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça.